Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Vamos começar falando do Submarino dos Bilionários? Eu sei que o Jorge acompanhou aí, que saiu até um documentário agora na Netflix, um documentário, né, cara? Na Netflix, O documentário... Eu ainda não terminei de ver, eu comecei a ver. Começou? Comecei, Tá. mas não terminei. Então, teve o julgamento, né? E também agora a gente já sabe o documentário a respeito do que realmente aconteceu. Eu não terminei o documentário, não sei até que ponto que eles contam a história, né? O documentário, até a parte que eu vi, vocês já assistiram? Não vi ainda. Até a parte que eu vi, ele não é que acusa, mas ele mostra com muita intensidade o perfil do proprietário da empresa que morreu. O nome dele agora? Como é que era o nome dele? O americano, que é o dono da empresa, do que construiu o Titã, né? E ele morreu no acidente. E o documentário mostra muito o perfil dele, assim, uma pessoa um tanto autoritária, que não ouvia muito bem as opiniões da equipe. Até a parte que eu vi, tá? Não sei dali pra frente. Sim. Mas ela tá, assim, imputando boa parte da culpa do que aconteceu, da tragédia que aconteceu, ao perfil do dono do negócio, que não teria tomado as devidas precauções e cuidados com o equipamento. Foi falado sobre reutilização do material. Ele foi usado com frequência e aí aquilo gera, com certeza, uma avaria, né? Gera com certeza microfissuras, né? Que eu acho que se nesse caso a manutenção não for muito severa, vai comprometendo a vida útil do equipamento, até que chega uma hora que ele colapsa. Mas o que eu fiquei impressionado nessa história do submergível até hoje é que, na minha opinião, não ia sobrar nada dele, ia ficar... é verdade. Partículas, sim, desaparecer. Saíram as imagens, né? Quando eu vi as imagens feitas pela investigação, que mostrou um pedaço que tinha mais de 1 metro, eu fiquei até surpreso, falei, nossa, eu achei que não ia sobrar nada, né? Bom, dos coitados que estavam lá não sobrou nada, claro. Mas do material eu também achei que não ia sobrar nada. Sobraram pedaços grandes, né? Pois é, e surpreendentemente grande pela profundidade, né, que tá e tudo. Pela dimensão da implosão, né? Eu fiquei até surpreso com isso. Agora, vai retomar, né? As viagens ao Titanic vão voltar. Elas pararam desde então? Elas tiveram uma diminuição absurda, aquela empresa não está mais operando, né? Mas elas vão voltar. Mas tem outras empresas também, né? Tem outras empresas, tem, né? vai voltar. Mas aí elas usam aqueles submarinos mais de ferro e de não sei como eu acho que as outras empresas são mais zelosas quanto à questão da segurança, entendeu? Porque tudo isso começou com submarinos científicos, né? Não era feito para turista, para pagante, né? Era feito para pesquisador, para cientista mergulhar lá. Depois é que começaram as operações com turistas e aí é que vieram... Essa história toda, assim, do Titanic, aquele lá que o James Cameron fez junto com os russos, né? Sim, o James Cameron desceu lá. Pra filmar junto e usou cena, né? Sim. E ele usou até uns dronezinhos, né? Submarinos que saíram, foram dentro do Titanic. Sim. Mas aquele dele lá era de, sei lá o que, nem era de ferro, que era titânio, sei lá o que era. Eu não sei o material dele. Não era titânio, não. Se bem que o Titã tinha partes em titânio. Ah, entendi. Mas a essência dele era fibra de carbono. Era fibra, né? Mas o do James Cameron não era fibra, né? Não. Tanto que a janelinha que ele olhava era pequenininha, minúscula, né? Minúscula, a escotilhazinha, né? O primeiro que desceu, o primeiro submergível que desceu, por exemplo, no ponto mais profundo, que é a Fossa das Marianas, que é, se não me engano, 11 mil metros, ele só tinha um visor que era do tamanho de uma moeda. Era isso aqui, ó. Só. Na década de 1950, não tinha ainda tanta tecnologia, então
Eles foram extremamente zelosos e cautelosos, falaram que a única parte frágil, entre aspas, que a gente vai colocar nele vai ser um visor, mas é o tamanho de uma moeda, é isso aqui, né? Não era uma janela como tinha o Titan, né? Mas e a iluminação que eles usavam? Porque não dá pra... No Trieste, que foi o primeiro que mergulhou, ele levava os holofotes externos, mas pouca coisa. Era uma expedição científica, desceram 2 pessoas só. Entendi. Foi a primeira vez que desceram na Fossa das Marianas, né? E desceram para comprovar de que era o ponto conhecido mais profundo do oceano. Foi uma história bem bacana essa aí. E depois, muitos anos depois, começou uma espécie de competição em busca de um lugar mais profundo do que a fossa. E recentemente, há uns 5, 6 anos atrás, tem um americano que é um milionário, mas é um cara consciente, e ele construiu um submergível bem seguro e desceu na Fossa das Marianas e conseguiu chegar numa profundidade que era coisa de 15 metros mais profunda do que a visita anterior. Então ele meio que comprovou de que ele que desceu no ponto mais profundo e não o anterior, uma diferença de 15 metros e 11 mil não é nada, né? Mas enfim. Mas é o recorde, né? Virou o recorde. Chama-se Victor Vescovo. Cara bem Vescovo. É o cara que já voou na Blue Origin. Exato. Eu ia falar isso. Ele é aventureiro, de um extremo ao outro, porque ele já subiu o Everest também. Esse que é o negócio dele. Ele já foi no ponto mais profundo e já foi para o espaço. Exatamente. Ele é uma figura bem interessante. Bem interessante. Só. Legal. É verdade que vocês também soltaram algumas partes da caixa preta? Do Titã? Não sei. Eu não sei. Nem no processo... Talvez no documentário eles filmaram isso, mas eu ainda não vi. E se tivesse, por exemplo, relatos das pessoas, tipo, que estavam lá na caixa preta, talvez o julgamento poderia ter, tipo, alguma acurácia maior, né? Eu acho que não tem como. Eu acho que inclusive na época que andaram divulgando algumas supostas comunicações do submergível com a equipe, eu acho que aquilo não era verdade. Eu acho que as comunicações eram falsas. Eu acho que não existia esse... Depois de uma certa profundidade, acho que não tinha mais contato nenhum. Mas é o fascínio do Titanic, né? Titanic é uma coisa... Eu me surpreendo até hoje com a quantidade de pessoas que se interessam pelo Titanic. É uma coisa impressionante. Impressionante. Você sabe que outro dia eu fiquei sabendo que no Brasil existe uma associação dos pesquisadores do Titanic. Eu achei fabuloso isso, uma associação dos pesquisadores do Titanic. Eles se dedicam a pesquisar tudo que diga respeito ao Titanic. Bem interessante. Eu vi um vídeo no YouTube que o cara conta a história do verdadeiro Titanic. Aí tem um outro vídeo que é a história do Titanic brasileiro. Mas o Titanic já ganhou similares no mundo inteiro, né? Na Argentina tem o Titanic argentino, aqui também. Todo lugar que tem um... Mas é o que? Uma réplica, não? Não. Todo lugar que sofreu um naufrágio trágico é apelidado de Titanic daquele local, né? Daquele negócio, né? Mas a história do Titanic fascina mesmo, né? Porque era um navio o maior da época, né? Então, você sabe que, voltando a falar do Titanic, por exemplo, chegaram ao ponto de fazer simulações em cima do filme do James Cameron, que é uma história romanceada, né? O personagem, o Jack, o Leonardo DiCaprio, não existiu na vida real, foi um personagem criado pro filme. E eu não sei se vocês lembram, mas uma das cenas mais impactantes é que ele está com a Kate boiando no mar. Estão e a tábua, né? Uma porta, na verdade, né? E ela está em cima e ele está dentro d'água e ele deixou ela ficar em cima e ele acaba morrendo por isso, de hipotermia, né? E aí levantaram-se todas as teorias de que se era possível ele ter sobrevivido se ele subisse na prancha. Eu já vi o Twitter discutir muito isso. Isso já deu várias discussões. Aí chegou ao ponto que a equipe fez uma simulação disso. A própria equipe do Cameron fez uma simulação do que teria acontecido se ele tivesse subido na prancha também. Quer dizer, é fabuloso, né? Porque estão fazendo
avaliações científicas de algo que é fictício. De algo ficção, exatamente. Mas uma coisa que sempre levantam é como que ele assim, o que causou o naufrágio dele, tudo bem, né? Que ele bateu no iceberg, papapá. Sim. Mas eles têm a ideia de como que ele afundou, né? Sim, porque ele partiu. No começo pensava que era de um jeito, aí quando o James Cameron mergulhou, que ele viu, né? Que não podia ser, né? Que ele cai, depois ele quebra e depois vai, né? Se separam lá embaixo as partes, inclusive. Mas aí agora, acho que há pouco tempo saiu uma outra ainda reconstituição, né? Que eu acho que ele... Sim. As partes estão separadas, então ele deve ter quebrado em algum momento. E você sabe que o Titanic tem dono, né? O Titanic pertence, os direitos do Titanic pertencem a uma empresa americana. Ainda é. Sim, ela tem o direito de tudo que está lá no Titanic. Mas como assim? Ela comprou? Parece curioso, mas você pode comprar um naufrágio. Não. Você pode ser dono. Porque pode ser que tenha coisa ali que vale muita grana. Você pode ser dono de um naufrágio. Muitos países permitem isso. A Inglaterra permite, por exemplo. Você pode comprar um naufrágio, você é dono dele. O que não quer dizer que as outras pessoas não possam visitá-lo. Mas você pode explorar ele turisticamente falando? Não tem. Depende do naufrágio. Se ele tiver conotação histórica, não, porque aí entra a questão da preservação do patrimônio, da história. Mas você pode ser dono. E o Titanic pertence a uma empresa que tem os direitos do Titanic. Então, teoricamente, todas essas empresas que... Tem que pagar. Não tem que pagar. Elas não podem tirar nada lá. Não podem coletar um parafuso lá do chão, porque aquilo tem dono. Entendi. Podem olhar, podem visitar. Não sei se pode penetrar. Creio que não. Tá? Mesmo os robozinhos. Mas não pode tirar nada, porque tem dono. E é muito curioso essa questão de você comprar um naufrágio, né? Porque você compraria uma coisa que... Pô, mas você tem um tesouro ali... Que você não pode afundado, Bom, isso sim. Isso sim. Mas você ser dono de algo que não tá... Mas você pode avaliar antes de comprar? Ou como que é? Igual o carro de leilão. Porque se puder avaliar, você vai ali. Eu não sei como quantificam o valor de um naufrágio. Acho que tem muito a ver com a questão histórica dele, né? Também, né? Não, mas o que eu falo assim, se você puder avaliar, sei lá, um naufrágio de um determinado período, muito provavelmente os caras transportavam ouro ali dentro. Então o ouro deve estar lá. Sim. Aí você avalia que fala, caramba, cara, eu compro... Mas esses onde existem evidências de haver coisas preciosas, esses não são. Não entram nesse pacote da venda. Entendi. Porque aí a questão é mais polêmica, porque ela envolve... às vezes até diferentes países, o país que era dono da embarcação, o país para onde a mercadoria estava sendo levada, o país da onde saiu a mercadoria, entendeu? Aí envolve uma questão internacional, então... Não, sim, com certeza. Casos, mas será que o Titanic ainda tem coisa valiosa ali nele? Com certeza. Porque tem coisa ali que não quebrou, né? Não tem? Tem com prato certeza. que tá inteiro, tem coisa que tá inteiro, né? Com certeza. Com absoluta certeza. O cara, porque, por exemplo, o cara você pode comprar como que a gente fala? Num negócio futuro. Por exemplo, hoje eu não tenho tecnologia, mas pode ser que daqui uns 10 anos tenha uma tecnologia capaz de eu entrar lá e pegar, tipo, a pilha de prato do Titanic inteirinha e trazer. Sim. E aí, isso aí deve valer uma grana. Sim. Deve valer uma grana. É que essa questão da exploração dos naufrágios tem também uma questão moral, né? Assim, porque naufrágios onde houve vítimas, você tem que entender que morreram pessoas ali, né? Então aquilo ali não deixa de ser uma sepultura, né? Então, e a violação de sepultura é crime, não é? Então, teoricamente, naufrágios onde morreram pessoas, a permissão para exploração, para visitação é muito severa. Porque envolve questões éticas, né? Você está entrando num lugar onde pessoas morreram, né? Podendo até encontrar, eventualmente, ossada, né? Mas por que então essas empresas fazem essas excursões, entendeu? No caso do Titanic... submergíveis para o Titanic. No caso do Titanic é porque a fila de pessoas interessadas em visitar o Titanic não cabe nesse bairro aqui. Impressionante. Mas o Titanic é uma tragédia humanitária. Sim, é uma tragédia. Morreram 1.200 pessoas. E como que eles justificam isso? Eles pagam alguma... Não, mas eles não penetram no navio. Todas essas excursões ao Titanic
visito o Titanic só por fora. Não penetro nada. É como se visitar um museu, né, cara? Na verdade, o Titanic... É assim... como você, mal comparando, é como você ir num cemitério e não violar nenhuma tumba, entendeu? Você visita... mas deve ter alguma ONGzinha que deve achar isso um absurdo, né? Tem muito essa questão de que os historiadores, por exemplo, não no caso do Titanic, mas para embarcações mais históricas, assim, todos eles defendem que não se deve tirar nada, deixar tudo lá. Ah, sim, tirar até com... Mas mesmo assim, você... e acontece isso com muita frequência, tá? Acha uma embarcação do século XVI, tá? Tem lá um monte de resíduo da embarcação, tá? Os historiadores defendem que nada deve ser retirado de lá. Tudo tem que ser deixado lá. Ainda que, é um pouco questionável isso, ainda que, ficando tudo lá, você priva as pessoas de conhecer aquelas coisas. Então, aí entra um negócio... Aí você começa a questionar para que tem museu, então. Então, essa é uma dúvida, isso é um negócio que tem muito. Eu tive em Pompeia. Né? Já fui também. Eu tive em Pompeia. O que acontece, o que o pessoal fala é o seguinte: quando você, por exemplo, você lá em Pompeia, você entra naquelas casas, tem um desenho na parede. Exato. Logo que descobriram Pompeia, o pessoal começou a tirar tudo dali e levar para o museu. Aí eu conversando lá com o pessoal, o que o pessoal fala é o seguinte: quando você tira, por exemplo, uma parede daquela e leva para o museu, você tira ela do contexto. É verdade. Então, por exemplo, eu visitar uma pintura lá de Pompeia num museu, ela pode não representar nada. Quando você visita ela dentro de uma casa em Pompeia, você fala, caramba, aqui era a mesa de, sei lá, de jantar dele. E na sala de jantar, normalmente as paredes eram coisa de comida. É muito engraçado isso. Então, você mantém o contexto. Tanto que Pompeia ela ficou histórica por causa disso. De manter as coisas ali para deixá-la no contexto histórico da parada. Que, aliás, é fabuloso, né? Entendeu? Então, talvez eles usem isso na mesma situação de naufrágios. Porque se você tirar uma peça de uma embarcação do século XVI, você tira ela e leva para o museu, uma coisa, tudo bem que a restrição para você ver lá no barco é muito... poucas pessoas vão. Pouquíssimas. Mas você vê o navio naufragado do século XVI, no lugar onde ele naufragou e tudo, aquilo ali tem um contexto muito maior pra você ver um pedaço dele num museu, né? Tem isso, né? Mas eu acho que porque existe hoje esse negócio aí, que na verdade, nem é da história, viu? O pessoal chama de arqueologia. Sim. Chama arqueologia contextual. Sim, sim. Então é você não tirar uma coisa porque você tirou aquilo lá, cara, foi igual o Rodrigo Silva lá. Ele visita Jerusalém. Ele acha um potinho lá, e ele pega um potinho e traz aqui pra Campinas. Uma coisa você vê o potinho aqui, outra coisa você vê o potinho onde ele tava mesmo. Então, isso é uma discussão muito grande que tem no pessoal. E Pompeia, eles conseguiram fazer isso. Então, hoje em Pompeia, não tiram mais nada. Eles deixam ali pra galera visitar. Tudo bem que visitar Pompeia é muito mais fácil que eu visitar um navio que tá naufragado. Até eu já fui a Pompeia, por exemplo. Mas é isso, né?